Natal, né? Que ele, inclusive, a família dele é daqui de Palmeira dos Índios. Aqui de Palmeira? É. Pode falar, doutora, quem são? Ou você não conhece? Na verdade, eu não conheço algumas pessoas. Poxa, doutora, faz isso com a gente não, doutora. Você primeiro é dos índios, doutora, não conhece o pessoal que tá da sua cidade, da sua família? Mas deixa eu refazer então. Não é que eles sejam naturais daqui, mas eles moraram aqui durante uma boa parte do tempo. Natural mesmo, eles são de Quebrangulo. Quebec, doutora? Aí vieram morar aqui e... Enfim, meu pai, quando decidiu voltar para o Nordeste, ele rapidamente quis voltar para Alagoas, né? Então, basicamente é isso. Eles foram nesse êxodo que teve na década de 70, ele trabalhou lá algum tempo, conheceu a minha mãe lá, que também é baiana, que é nordestina, baiana, né? Conheceu ela lá e se casaram, tiveram uns filhos. E quando ele se aposentou, uns 30 anos atrás... Eita, entreguei minha idade agora. 36 ou 37, doutora? Vou fazer 36. Tá nova ainda, doutora. Paciência, relaxa. Obrigada. E aí, quando ele se aposentou, eles decidiram vir para Alagoas, né? E desde então estão por aqui. Fica aqui pra esta vez, doutora. Relaxa, esquenta não. Não, eu gosto demais daqui. Gostou, doutora, de Alagoas? Amo a terrinha. Daqui eu não Nordestina retada. Doutora, você escolheu a psicologia ou a psicologia te escolheu? Eu acho que foi as duas coisas. Eu sempre fui muito grande para a minha idade, né? Então eu sempre convivia mais com pessoas mais velhas, porque os menorzinhos, por ser maior, acabava que eu machucava nas brincadeiras, né? Então eu sempre convivi com pessoas mais velhas. E isso fez com que eu desenvolvesse uma percepção madura sobre a vida. E as pessoas sempre me falavam assim, que eu sabia dar bons conselhos. E eu acreditei nisso. E pensei, vou fazer psicologia então, já que eu dou bons conselhos, vou fazer psicologia. Iniciei o curso. Quando eu iniciei a minha graduação, era algo totalmente diferente, que psicologia não dá conselho, né? Psicólogo não faz aconselhamento. E a psicologia, ela vem se desgarrando da filosofia há pouco tempo, né? Então, nos primeiros períodos, eram muitas cadeiras voltadas à filosofia. E eu não me identificava com aquilo. Eu ficava me perguntando como é que eu vou entender o funcionamento, o comportamento humano com base nessas filosofias. Pensei, inclusive, em trocar para a ciência da computação, acredita? Aí não pode não, doutora. Olha a diferença, né? Psicologia para a ciência da computação. Quase cheguei a mudar de curso. E aí, quando eu fui assistir algumas aulas lá do curso, que o coordenador foi maravilhoso nesse sentido, ele sabia que era uma mudança muito radical, né? E fez com que eu passasse uma semana lá assistindo as aulas de ciência da computação para ver se era realmente aquilo que eu queria. E eu adorei ciência da computação e decidi que ia mudar o curso. Só que, para minha falta de sorte, não abriu vaga para fazer essa permuta, né? Aí, consequentemente, eu decidi esperar mais um período para fazer essa troca. Eis que chega na universidade um professor novo, o professor Tamuia, muito bom, inclusive. Conheço, de Palmeira dos Índios, né? E aí ele começou a ministrar uma disciplina chamada psiconeurobiologia. Como é o nome, doutora? Psiconeurobiologia. Traduz, doutora, essa palavra. É uma mistura de psicologia com neurobiologia. Quando ele começou a dar essas aulas, eu percebi, caramba, psicologia é o que eu quero para a minha vida. Aí foi quase um amor indiano, né? Primeiro eu casei com a psicologia para depois ir me apaixonando por ela. Quando eu descobri a análise do comportamento através do professor Tamuia, foi amor à primeira vista, assim. Eu entendi que psicologia era o que eu queria. E sou extremamente apaixonada por entender o funcionamento humano, o comportamento, que isso já era uma característica minha também, de gostar de saber como as coisas funcionavam. E aí, consequentemente, quando eu fui apresentada a análise do comportamento, eu entendi o que, de fato, essa era a minha missão aqui. Doutora, casa com a psicologia, mas na vida de educação ainda não, né? Não, casei não, tô à passei. procura aí. Do meu repassador primário. Ô, doutora, você vai dando conta do pessoal fica do chat do YouTube, depois a gente vai reclamando aí, ó. O pessoal é polêmico, viu?
Ok. Vamos lá, doutora. Ansiedade e depressão, elas andam juntas ou andam separadas? Olha, essa é uma pergunta que eu vou ter que construir um raciocínio aqui meio longo, tá? Mas bora lá. Vai lá, doutora. A ansiedade, ela é muito mal compreendida, né? A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa natural do nosso organismo. Ela é muito benéfica. Na verdade, a ansiedade foi o que fez a nossa espécie prosperar e sobreviver num ambiente extremamente hostil que a gente se desenvolveu. Porém, quando ela se apresenta de uma forma frequente e intensa, a gente vai considerar ela como sendo patológica, porque acaba trazendo prejuízos para o sujeito, né? Mas o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um medo de uma coisa que ainda vai acontecer. O sujeito, ele percebe no ambiente ali alguma sinalização de alguma ameaça que ainda vai acontecer. E aí o organismo se prepara para essa ação de atacar ou fugir, ou seja, prepara o sujeito para lidar com uma situação de uma forma que ele seja bem sucedido. Tem um experimento que foi feito na década de 50, Skinner e Estes, né, fizeram um experimento bem interessante para entender como a ansiedade ela funciona no nosso organismo. E eles colocaram um ratinho numa gaiola e o ratinho tinha que pressionar 10 vezes para poder ter acesso à água ou à comida. É como se fosse o trabalho do ratinho. Ele precisava pressionar ali aquela barra para poder ter acesso ao que a gente chama na psicologia de reforçador, psicologia comportamental, né, que a gente chama de reforçador. E aí, durante esse período que o ratinho estava ali pressionando essa barra, em algum momento soava uma sirene por 3 minutos. E ao término dessa sirene, o ratinho levava um choque. No primeiro momento, o ratinho não fez essa associação da sirene com o choque. Mas à medida que isso foi sendo repetido, ele criou uma associação. Que todas as vezes que se ouvia essa sirene, ao final, ele ia receber um choque, né? Esse experimento foi feito na década de 50, então se utilizava esses procedimentos com animais. Hoje em dia já não é mais permitido esse tipo de experimento, né? Mas enfim, qual foi a conclusão que os autores tiraram desse experimento aí? Que quando o ratinho ele ouvia essa sirene, ele parava de pressionar a barra em busca da comida e da água. Agora ele ficava fazendo comportamentos totalmente aleatórios ali, como se estivesse com ansiedade. Se o ratinho pudesse falar, a gente poderia imaginar que ele diria que estava ali passando por um processo ansiogênico, porque ele já tinha associado o som da sirene ao choque. Tanto que não é incomum as pessoas, quando estão com processo de ansiedade, elas fazem quase tudo, mas não conseguem se concentrar numa atividade específica, como estudar, como desenvolver ali algum trabalho. Ela fica meio que baratinada, sem saber como agir naquele contexto, naquela situação. Então perceba, o ratinho, ele aprendeu através dessa associação, ou seja, na história de vida do ratinho, ele aprendeu que ao ouvir essa sirene, ele iria receber um aversivo. Então, na presença da sirene, ele já apresentava o comportamento ansiogênico, ou seja, ele estava se preparando para aquela situação aversiva, aquele desconforto, aquela dor que ele ia sentir lá na frente. Então, a ansiedade, ela se configura dessa forma. O sujeito, ele visualiza, no contexto dele, alguma coisa sinaliza devido a uma aprendizagem anterior, que pode acontecer alguma ameaça lá na frente. Então, o corpo ele se prepara para a ação de atacar ou fugir. Já a depressão é um estado onde a pessoa ela meio que paralisa. Inclusive tem um outro modelo também científico, na década de 60, que foi feito, em que eles colocaram ali 3 grupos de cães. Foi um experimento feito com cães. Eles colocaram 3 grupos de cães. O primeiro grupo era preso numa coleira e depois era solto. O segundo grupo ficava no engradado e recebia choques, mas tinha a possibilidade de pular daquele engradado se pressionasse uma alavanca. E o terceiro grupo, não importava o que eles fizessem, ele continuava recebendo aquele choque.
No segundo momento, eles pegaram esses 3 grupos e colocaram agora num outro contexto, né? Um contexto em que era uma outra gaiola, um engradado, que embaixo tinha uma estrutura ali que emitia choques, numa parte da gaiola. Na outra parte, se ele pulasse, era como se tivesse a gaiola e uma barreirazinha. Se ele pulasse essa barreira, o choque cessava. O primeiro grupo, que eram os cachorros com a coleira, rapidamente saltava e cessava o choque. O segundo grupo, que aprendeu a pressionar a alavanca e se livrar do choque, também pulava. Já o terceiro grupo, que não importava o que eles fizessem, continuavam recebendo choque, esse grupo, o resultado foi, os cães ficaram paralisados ali naquele engradado. Eles não pulavam, eles não saltavam para cessar aquele choque. E aí, o experimentador, né, deixa eu lembrar aqui o nome dele, Seligman. O Seligman, ele chegou à conclusão de que o sujeito ele havia aprendido na história de vida dele que, no caso o cão, né, o organismo, ele aprendeu que diante daquela situação aversiva não importava o que ele fizesse, ele iria continuar recebendo ali aquele choque. Então não fazia sentido nenhum ele tentar sair dali, porque no momento anterior não importasse o que ele tinha feito, ele continuava recebendo ali aqueles choques. Dito isso, vamos voltar agora para a questão da ansiedade, da depressão, para entender aí como é que eles podem estar interligados, ok? Estou eu no ambiente primitivo lá da savana africana e eu escuto um galho quebrando. Pode ser qualquer coisa, mas também pode não ser nada, concorda comigo? Concordo. Se eu mudar a minha rota, eu posso, de repente, me livrar ali de ser atacada por uma cobra ou qualquer bicho que estava ali na espreita. Se não fosse nada, eu também não perdi nada, não é assim? Então, quando o sujeito, no ambiente primitivo ali, ele tinha um histórico de aprendizagem, que quando ele ouvia aquele som, poderia ser, né, a antecipação de um ataque de algum felino ou de algum réptil, automaticamente ele já se preparava ali para a ação de atacar ou fugir. Então, se ele percebesse, né, de repente isso aqui pode ser um tigre dente de sabre, eu consigo enfrentar esse tigre? Ou as minhas chances dele me atacar e eu acabar morrendo são maiores? Então, o sujeito avaliava ali, era melhor fugir. Então, perna para quem te quer. Então, a ansiedade, ela preparava o sujeito para essa fuga. Caso ele percebesse que era uma ameaça que ele poderia enfrentar e vencer, ele partia para a luta, certo? Mas você concorda comigo que se o sujeito, diante de todos os aversivos ou diante de situações ali que oferecesse uma ameaça para ele, ele fugisse, ele não desenvolveria habilidades para lidar com situações desafiadoras? Doutora, agora é difícil isso aí. Porque quanto mais eu fujo das coisas que para mim são aversivas, são ruins, menos eu desenvolvo habilidade. Vou dar um exemplo mais prático. Vamos imaginar que eu tenha dificuldade de falar em público, certo? E aí você me convida para fazer uma palestra. Eu já vou ficar ali extremamente ansiosa, temerosa e vou fugir dessa situação. Vou inventar uma desculpa, vou dizer que não posso, deixa para um outro momento e esse outro momento nunca chega, ok? Se eu nunca me coloco nessa situação, como é que eu vou desenvolver a habilidade de falar em público? Porque se eu estou com medo de falar em público, basicamente qual é o medo que eu tenho? É da avaliação que as pessoas vão fazer a respeito da minha fala, né? Então isso vai me deixar temerosa, não é assim? Isso. Então, se eu nunca me preparo, se eu nunca busco desenvolver essas habilidades, como é que eu vou aprender a falar em público? Como é que eu vou desenvolver a oratória? Eu não desenvolvo. E aí, todas as situações que forem aparecendo, se eu for evitando, consequentemente, como é que eu vou desenvolver essa habilidade? Percebe que falar em público vai se tornar cada vez algo mais tenebroso para mim, uma coisa que eu vou querer cada vez mais fugir, uma coisa que eu vou querer cada vez mais evitar a todo custo, porque é uma coisa que eu não sei lidar.
Né? Não estou eu dizendo que o sujeito que não tem habilidade de falar em público deve, né, encarar uma plateia lá com a cara e a coragem. Não. É preciso ser estratégico, né? É preciso estudar ali o conteúdo que ele vai falar, é preciso ele ir treinando, primeiramente com uma pessoa, depois ele vai ampliando esse público para 2, 3 pessoas, até ele conseguir desenvolver confiança para falar para uma plateia maior, né? Então, automaticamente, o que eu estou querendo dizer é que uma pessoa com ansiedade, quanto mais ela foge das coisas que causam ansiedade, mais inábil ela se torna para lidar com aquela ameaça. E ele precisa lidar com essa ameaça de uma forma estratégica. Por isso que cada caso é um caso, a gente precisa entender por que a pessoa está apresentando esse quadro ansiogênico. E qualquer coisa, procure a psicóloga Marília Paz, que ela resolve os problemas. E aí, qual é o ponto de intersecção aí entre a ansiedade e a depressão? Lembra que eu falei que na depressão a gente também conhece como um desamparo aprendido, né, na literatura? Por que desamparo aprendido? Porque a pessoa ela aprende a se colocar, aprende a ficar nessa situação de desamparo, melhor dizendo. Porque a pessoa meio que aprendeu ali na história de vida dela que não importa o que ela faça, ela vai continuar sofrendo ali aquele aversivo. Então, ela acaba não desenvolvendo ali a habilidade para lidar com aquela situação, entende? Porque o repertório que ela tem não resolve aquele problema, aquela dor que ela está sentindo, não cessa. E aí, vamos lá, trazer para a ansiedade agora. Se eu vou passando a minha vida toda fugindo de coisas que eu considero desconfortável, fugindo de coisas que me causam sensações desagradáveis, eu não vou desenvolvendo habilidades para lidar com essas situações. E quando acontece alguma situação, né, maior, eu não sei o que fazer. Eu não sei como lidar com aquilo. E aí eu posso apresentar um quadro de desamparo aprendido, porque eu não sei o que fazer. É como se o meu repertório, as habilidades que eu tenho ali não fossem suficientes para lidar com aquela situação. Então, não importa o que eu faça ali naquela situação, eu não vou conseguir resolver aquilo. Então, assim, não é incomum a gente encontrar pessoas com depressão que tenham ansiedade, mas nem todo mundo que tem ansiedade vai ter depressão, entende? Então, isso vai depender muito ali da história de vida do sujeito e do quanto ele vai se privando de desenvolver habilidades e de se colocar em situações ali de forma estratégica para aprender a lidar com essas situações de uma maneira diferente. No caso da depressão, o que é que a gente vai precisar ensinar para esse paciente? Uma maneira de lidar com aquela situação que está causando aquele quadro que ele está vivenciando naquele momento. Entende? É como se eu fosse dar para o sujeito ali estratégias para uma rota de fuga. Não sei se eu consegui responder aí. Respondeu, doutora, direitinho. E hoje a consulta é 0800, quem quiser com dúvidas para tirar, pode andar aproveita, né? Precisa doutora, você está frente a frente com uma pessoa que tem ansiedade. É a minha compulsória. A minha, quando vem, já sabe, eu como uma pizza dessa aqui e fico com fome. Como lidar, doutora, com um paciente que tem ansiedade compulsória? Então, nesse caso, primeiramente é preciso entender, vou falar num termo mais comum, né? Quais são os gatilhos que está despertando esses comportamentos, entende? Porque se é compulsória, provavelmente ela vem acompanhada ali de alguns pensamentos, né? Ou de alguns temores, algumas coisas que a pessoa fica ali meio que martelando, processando aquilo, e quando ela realiza o comportamento, ela sente uma sensação de alívio, né, por assim dizer. Então, primeiro é mapear, rastrear quais são esses gatilhos que estão desencadeando aí esses comportamentos compulsórios, em que momento o sujeito apresenta. Vou dar um exemplo. Pessoas que compram muito, né, que acabam ali tendo um comportamento compulsório por compras. Normalmente elas fazem isso quando estão ociosas ou tediadas. Ou seja, eu já identifico ali qual é o momento que essa pessoa começa a apresentar esse comportamento de compra mais frequente. Uma vez que eu identifico isso, agora a gente vai desenvolver habilidades ou fazer treinos de habilidades para que a pessoa lide com essa situação de uma forma diferente. Porque percebe que o sujeito que apresenta um comportamento de compulsão, ele faz porque ele não sabe outra maneira de lidar com aquilo.
Só que isso se torna um círculo vicioso, porque quanto mais o sujeito cede às compulsões, mais a ansiedade aumenta, mais ele vai ceder às compulsões e mais a ansiedade aumenta. Isso se torna um ciclo aí interminável. Para romper esse ciclo, ele vai precisar desenvolver, no caso você, aí vai precisar desenvolver algumas habilidades para lidar com as situações desencadeadoras do comportamento compulsivo de uma forma diferente. Deixa eu respirar que eu falei essa frase no fôlego só. Calma, doutora, paciência, hein? Doutora Nath, estamos voltando, viu? É que eu falo demais. Se Não, deixar, a gente vai aqui o podcast hoje é mais cedo cedo do que meu, fica tranquilo. Doutora Nath, estamos voltando para essa semana aí, viu? Olha, que bom, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Hoje em dia, as pessoas tratam a ansiedade como se fosse uma coisa... De outro mundo, é? Nem de outro mundo. É como se fosse uma coisa que eu pudesse deixar lá no cantinho, que eu fosse criando ela como se fosse um bichinho de estimação. E, na verdade, isso é um tiro no pé. Porque lembra que eu falei agora há pouco a respeito do nível de habilidade do sujeito vai ficando empobrecido quando ele vai fugindo das situações que ele não sabe lidar? Então, ele vai ficando cada vez ali mais fugindo daquilo ali. Beleza. Conforme os anos vão se passando, a pessoa ela vai ficando cada vez mais inábil, ela vai ficando cada vez menos despreparada para lidar com a situação causadora de ansiedade. É como se fosse, uma ótima analogia aqui seria uma bola de neve. É como se fosse uma bola de neve. Ela começa ali pequenininha, daqui a pouco ela está tão grande, tomando uma proporção tão exagerada na vida da pessoa, que já está afetando não mais os relacionamentos, trabalho, está afetando tudo na vida dela. Então, assim, ansiedade, ela tem tratamento e as pessoas precisam reconhecer e entender que o tratamento ele se faz necessário, porque se você negligencia isso, em algum momento a ansiedade vai fazer você sucumbir. Diga-se de passagem. Então, se oriente, viu? Volte, que Natânia é maravilhosa, uma excelente profissional. Você está em boas mãos. Doutora, paciência, estão voltando logo aí. Não comece os vídeos da senhora Que bom, fico muito feliz. Minhas voltas. Volte mesmo, vou ficar no seu pé. E aí, Ed, já voltou para psicóloga? Natânia, top. Assiste, né? Assiste comigo. Vamos lá, doutora. Vou mandar mensagem para a Natânia perguntando se você está indo, viu? Mano, sou do grupo, relaxa. O paciente que não aceita tomar remédio, mas é mais difícil o acompanhamento psicológico? Olha, veja bem. O medicamento, ele vai ajudar o paciente no que diz respeito às respostas fisiológicas da ansiedade. Que respostas fisiológicas são essas que eu estou falando? É o coração acelerando, é a suadeira, é a boca seca. São todos esses sintomas comuns ali do quadro de ansiedade. Então, a medicação ela vai atuar regulando essas respostas fisiológicas. Porém, se o sujeito não aprender a lidar de uma forma diferente com a situação que ele está identificando como ameaça, o remédio vai chegar uma hora que não vai estar fazendo mais efeito. Não é incomum eu ouvir as pessoas falando o seguinte: eu tomo remédio e mesmo assim eu continuo tendo as crises de ansiedade. Sim, porque se você não lida com aquela situação de uma maneira diferente, se você não desenvolve as tais dessas habilidades, é natural que o seu organismo vá apresentar essas respostas fisiológicas. Então, para o acompanhamento e o tratamento do paciente com ansiedade, né, patológica, não necessariamente ele precisa fazer uso da medicação. Por vezes, o paciente ele vai necessitar o uso da medicação porque o nível de ansiedade dele está muito grande e aí ele não consegue sequer se engajar na terapia de uma maneira efetiva, justamente porque ele está ali com processos ansiogênicos. Lembra que eu falei que a pessoa ali, o ratinho, quando ele estava na gaiola, que ouvia a sirene, ele não conseguia mais pressionar a barra, mesmo para conseguir ali uma coisa que era extremamente agradável para ele, que era a água e a comida. Ele ficava esbaratinado ali, né? Sem conseguir se engajar. Então, a pessoa com ansiedade, se ela não tiver ali com os níveis minimamente controlados, a pessoa ela não vai conseguir se engajar na terapia de uma maneira efetiva, né? O que eu estou dizendo com isso? Que
A medicação, ela regula esse aspecto fisiológico. Outro elemento também que a ciência aponta, né, que ajuda nessa regulagem, é a atenção plena. A meditação da atenção plena. Existem várias meditações, mas a que vai ajudar a regular esses processos fisiológicos é a atenção plena. A atividade física também ajuda a regular. A respiração diafragmática, que funciona. Como é a respiração? Puxa o ar pelo nariz, contando até 4. Segura o ar contando até 2 e solta lentamente contando até 6. Aprende direitinho. Tem aquela outra também, que é da mãozinha assim, né? Essa eu não conheço, não, da mãozinha assim. Tem uma também que como dá é que é? Me diga aí como é que é. Agora de cabeça eu lembro não. Mas tem a minha. E aí o grande segredo da respiração diafragmática é que funciona como contrassenso. O organismo ele não se prepara para a ação de atacar ou fugir. Se eu estou respirando calmamente, levando oxigênio para as áreas, né, mais desenvolvidas ali do cérebro, porque o que acontece? Quando o sujeito entra num estado de luta e fuga, automaticamente as áreas mais... porque o cérebro ele gasta muita energia, diga-se de passagem. E numa situação dessa de sobrevivência, as áreas mais desenvolvidas que consomem mais energia do cérebro meio que reduz o funcionamento. É uma forma de economia, porque agora o sujeito precisa usar essa energia para correr ou para lutar, para lidar com aquela ameaça ali que ele está identificando no ambiente. Então perceba o seguinte, quando a pessoa ela respira, ela consegue oxigenar o cérebro de uma forma geral e essas áreas que diminuíram a atividade começam a funcionar no modo padrão, vamos assim dizer. E aí a pessoa consegue perceber que aquela ameaça que ela está visualizando ali, de fato não é uma ameaça, é meio como se fosse um contrassenso, o organismo vai meio que dizer assim, opa, peraí, se a gente está correndo, ou melhor, a gente está se preparando para correr ou lutar, não faz sentido o sujeito estar respirando tão calmo. Então, será que tem uma ameaça aqui realmente? Então, o cérebro ele consegue, o organismo, na verdade, né? Consegue fazer essa leitura e identificar que não é ali necessariamente uma ameaça. Então, isso regulariza. Outro ponto aí da respiração diafragmática é que, lembra que eu falei agora para você? Puxa o ar contando até 4. Segura contando até 2 e solta o ar mais devagar contando até 6. No caso, essa contagem ela funciona como um estímulo concorrente. Ou você conta, ou você pensa nas coisas que estão ali deixando você ansioso. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue pensar e contar. Ou você conta ou você pensa. Então, a respiração ela precisa ser feita dessa maneira, com a contagem. Porque você não só regula suas respostas fisiológicas, mas como você também acaba aí burlando o sistema, né, com a contagem. Aí você para de pensar, porque pensamento a gente não controla. Se eu falar para você assim, Ed, não pense no elefante cor-de-rosa. Me fala agora, o que foi que você acabou de pensar? No elefante cor-de-rosa. Exatamente. Então a contagem ela serve como esse estímulo concorrente. Ou você conta ou você pensa. Por isso que ela é tão interessante para o controle da ansiedade. Então perceba, o medicamento ele tem uma vantagem. Você toma ele e depois de algum tempo ele vai agir ali no seu organismo e ele consegue controlar essas respostas de uma maneira mais ok, ali, mais rápida. Já a respiração, atividade física, alimentação, organização, a meditação plena, percebe que para o sujeito ter os benefícios dessa regulagem fisiológica, ele vai ter que se engajar nesse comportamento. Isso demanda dele esforço e trabalho, o que normalmente as pessoas vão optar no primeiro momento pela medicação, que é mais fácil, né? Não estou eu querendo dizer que a medicação ela é dispensável, é que nem eu estou falando. A depender do caso, ela se faz necessária. Porém, junto da medicação, porque a ideia da medicação não é que você use ela continuamente, não. A ideia da medicação é que naquele momento ali em que você não tem as habilidades para lidar com a situação de uma forma diferente, a medicação ela vai ajudar você nesse processo. E aí, quando você vai desenvolvendo ali a taxa das habilidades, você vai agora diminuindo, fazendo o desmame da medicação até chegar ao ponto de você não precisar mais fazer uso. A ideia não é você permanecer ali tomando a medicação, coisa que
na prática a gente não vê. Eu tenho certeza que você conhece alguém que toma um ansiolítico há pelo menos 10 anos. Ah, eu conheço um amigo que toma mais de 20. Doutora, você atende onde em Arapiraca? Atendo na Clínica Santa Mônica. Endereço, doutora? O endereço é Rua Nossa Senhora de Fátima, ali no Alto do Cruzeiro, perto da Praça Laios. Doutora, vou me mudar para Arapiraca, você não vai ter atendimento de graça, relaxa. Mandar um abraço lá pro Fábio lá do Massa Orlando, mandou a pizza. Gostou, doutora, da pizza? Maravilhosa. Muito obrigada. Vai ser da dieta hoje? Oi? Vai ser da dieta hoje? Vou abrir uma exceção, né? A gente malha, corre para de vez em quando ter essa possibilidade de abrir exceção, né? Mais 4 fatias dá, doutora? Não. É uma exceção pequena, né? Também não vamos Relaxa, doutora. escancarar assim, não. Relaxa, doutora, tá no shape. Doutora, por que a depressão e a ansiedade é tratada hoje como uma doença do século? Olha, se a gente for parar para analisar na história da humanidade, boa parte da história da humanidade a gente se desenvolveu num ambiente primitivo, de savana africana. Se a gente for olhar a história da humanidade, é menos de 1% da civilização para cá. Civilização e modernidade. Então, muito dos repertórios, inclusive é um livro muito bom, Harari, né, que conta aí a história da humanidade, a gente consegue observar esses elementos, né, que as nossas estruturas biológicas, elas se desenvolveram para responder a um ambiente primitivo. Então, é meio que não deu tempo ainda do nosso organismo se adaptar a essa nova realidade, a esse novo contexto. Porque, olha, Ed, hoje a gente vive num momento de muita facilidade. Na minha época, quando eu era criança, né, que eu já entreguei a minha idade, então, na minha época, a gente, para trocar de canal, a gente tinha que levantar do sofá. Não existia negócio de iFood, nem nada, não. Inclusive, tem um autor, eu gosto muito dele, que é o Cortella. É o Cortella ou o Clóvis de Barro? Acho que é o Cortella. Eu gosto dos dois, tá? Mas eu acho que é o Cortella que fala sobre o movimento de despamonhalização. O que seria isso? Desde o que, doutora? Despamonhalização. Despamonhalização. Hoje eu dei pouco, doutora, algumas palavras que eu enrolo. Eu também. Não é questão de estudar, não. É porque a palavra É as palavras que eu travo, doutora. É um trava-língua. E aí ele coloca o seguinte, que antigamente as pessoas, quando iam comer pamonha, o que elas faziam? Tinham que plantar o milho, esperar o tempo de colher o milho, ralar o milho, cozinhar o milho, né? E preparar a pamonha. Percebe que era todo um evento? Hoje em dia não. Hoje em dia você vai lá no iFood, você pega uma pamonha, 10, 15 minutos, 20 minutos, a pamonha está na sua casa. Não é assim que funciona? Então, assim, as pessoas, elas meio que... Não estou generalizando, tá? Mas as pessoas meio que desprenderam ali o esforço da recompensa. Hoje as pessoas querem a recompensa sem esforço. Hoje as pessoas querem... Está falando de shape agora há pouco, né? Hoje as pessoas querem meter o shape sem ir para academia, sem fazer dieta, como se fosse uma coisa assim, milagrosa. E não tem como, a conta não fecha. Você até pode, mas o preço que você vai pagar lá na frente é grande, né? A sua saúde vai... Já meteu os venenozinhos, doutora, pra dentro? Oi? Já meteu os venenozinhos pra dentro? Nunca. Já chegou perto? Eu não cheguei nesse desespero. Porque tem uns memes no Instagram que falam, né? Já que não cresce, aí tem um com a seringa, né? É a pessoa, doutora? Não cheguei a pensar nisso. Nenhum fim nisso aí, né? Oi? Entrou nenhum fim nisso, né? Não. Então, não. O único complemento aí é só o whey e creatina. O básico, né? doutora. E ômega 3 também, né? Que ajuda no processo. E o magnésio. Que magazine? Magnésio. Doutora falando magazine, quer comprar? Deixa pra comprar, doutora. Doutora, o pré-treinozinho já tomou pré-treinozinho, pelo menos? Rapaz, eu não tomo pré-treino, não. Porque eu acho que se o pré-treino bater em mim, eu acho que vai ter muito meme meu na internet, viu? Vamos começar uma partir de hoje, né? Pra Nutri, e hoje tem promoção da Break School. Então, Lucas Vinha, depois do podcast, eu vou levar a doutora aí pra ela gastar aquele dinheirinho, né? Então tá certo, né? Assim pode gastar hoje, doutora? Podemos. Com desconto, vai. Agora, psicólogo ganha bem, viu? Relaxa. Sem desconto, eu vou ficar sem pré-treino. Lá no meu cupom de desconto é de 10, relaxa, doutora. Vamos lá. Tá, bora lá, bora mais. Manda. Continua, doutora, você parou?
E eu lembro Quem mais começou a rir? Eu tava falando, assim, que a modernidade, né? Que a modernidade, ela acaba oferecendo muitos facilitadores. E aí as pessoas acabam não desenvolvendo habilidades para lidar com as situações ali que, querendo ou não, vão acontecer, né? A gente não tem controle sobre a gente não tem controle sobre todos os eventos que vão acontecer na nossa vida. Muitos deles a gente tem o mínimo controle possível, nenhum. Então, não é que eu seja uma pessoa agorenta não, tá? Pelo amor de Deus. Mas não é incomum a gente passar por dificuldades, situações difíceis. Se você condiciona, né, a só realizar atividades que gerem ali recompensas de uma maneira imediata, você tende a entrar num prejuízo muito grande. Na psicologia, a gente usa muito um termo chamado de armadilha de reforço. Tem a história de Ulisses, né? Na Odisseia, que aí no trajeto dele de volta para casa, ele se depara com uma besta horrenda ali, uma besta dos mares, que oferece ali um perigo muito eminente para a tripulação, né? Que ele estava voltando para casa depois da Guerra de Troia. E aí o que acontece? Quando ele se depara com essa besta, a tripulação reconhece ali que não era interessante enfrentá-la, que era melhor fugir. Mas mesmo assim, alguns ficaram mortos, eles ficaram extremamente esgotados porque tiveram que remar ali para fugir daquela ameaça. E Ulisses já tinha sido avisado pelo oráculo que ele não poderia atracar na ilha de Hélio, porque Hélio tinha um rebanho ali, que era o rebanho sagrado de Hélio. E se alguém tocasse no rebanho de Hélio, Hélio iria jogar toda a sua fúria, né? E aí Ulisses, sabendo disso, ficou resistente e não queria atracar naquela ilha. Mas a tripulação estava esgotada, cansada, faminta e meio que forçou o Ulisses a tomar essa decisão. Muito bem, eles pararam ali naquela ilha, viram aquele rebanho, estavam extremamente famintos. E o que você acha que aconteceu? Comeram? Comeram o rebanho de Hélio. Hélio jogou toda a sua fúria ali e matou a tripulação toda. O único que ficou vivo foi Ulisses. O que a gente pode tirar? Qual é a analogia que a gente pode tirar dessa história aí, né? Que por vezes a gente acaba tomando as decisões na nossa vida mais fáceis. E isso acaba gerando uma recompensa de imediato, mas o prejuízo, ele é muito maior, entende? A estratégia mais eficiente é você, primeiro, despender energia e esforço, visualizando recompensas de médio a longo prazo. Quando você se concentra em recompensas a curto prazo, você tende a treinar o seu organismo a só estar buscando soluções rápidas e fáceis para coisas difíceis. Então a gente vê hoje, né, comidas hiperpalatáveis como pizza, hambúrguer, sorvete, que são muito saborosas, ricas em gorduras, ricas em açúcar, que traz uma satisfação muito boa quando a gente come, mas para o nosso organismo não é rica em nutrientes, não é rica ali em vitaminas e acaba gerando muitas vezes um processo de adoecimento quando você pauta a sua alimentação em algo tão pobre de nutrientes. Não, uma vez ou outra você comer uma pizza, quando você tem uma alimentação ali ajustada, não vai interferir em nada, né? Inclusive, é até interessante que o sujeito lance mão dessas estratégias, porque se você vive ali numa dieta muito restrita, chega uma hora que o seu organismo você acaba, na verdade, jacando, né? Que é o que mais acontece, né? Com pessoas que fazem dietas, né? Fazem uma dieta muito restritiva e aí chega um determinado momento que o que acontece? Jaca. E acaba muitas vezes voltando o peso e Bem com pior que acréscimo, né? Bem pior do que antes. Efeito rebote, né? Efeito rebote, perfeito, Ed. Então é basicamente isso. Então por que eu estou dizendo isso? Que esse contexto de facilidade, a gente acaba não desenvolvendo as tais das habilidades para lidar com as dificuldades, que uma hora ou outra vai bater na sua porta. Não tem para onde correr. Uma hora ou outra vai acontecer alguma tragédia. Não é que eu esteja sendo agorando ou sendo pessimista, não. Mas é um movimento natural da vida. E se você não desenvolver essas habilidades, aí você vai abrir o quadro, entende? Ou de ansiedade, ou de depressão. Lembra que eu falei no caso da ansiedade?
que quando a gente se depara com uma situação que sinaliza que lá na frente pode acontecer alguma coisa, o organismo não se prepara para essa ação de atacar ou fugir. Mas se eu sempre fujo dessas situações e nunca desenvolvo essas habilidades, quando ela bate na minha porta, como é que eu lido com ela? Eu não lido, né? E se eu não conseguir, né, aprender a lidar com essas situações desconfortáveis, percebe que é como se eu fosse um cãozinho na gaiola tomando choque sem parar? Eu não consigo me desvencilhar daquilo, eu fico ali sofrendo aqueles aversivos, sem conseguir estabelecer uma rota de fuga. Né? Então, eu penso que um dos motivos que acaba ocasionando, né, altos índices aí de quadros de ansiedade e depressão esteja relacionado a esses aspectos que eu citei. Outro elemento também, que hoje a gente tem todo um aparato para conseguir identificar e diagnosticar esses casos, coisas que anteriormente não era tão comum assim, a gente não conseguia identificar quadros, não conseguia identificar com a rapidez que hoje a gente consegue fazer esses diagnósticos, né? Então eu penso também que muito disso está relacionado com a dificuldade que era fazer o diagnóstico até pouco tempo atrás, e não é incomum a gente encontrar pessoas que vão falar que ansiedade é frescura, que depressão é falta de Deus, tantas outras coisas aí que a gente escuta, né? Então, ainda acontece. Vezes, né? Doutora, vai jantar onde hoje? Oi? Vai jantar onde hoje? Vou jantar pizza hoje aqui. Só pizza? Come mais nada hoje? Só pizza? Não, exatamente. Meu aporte calórico já vai estar em ordem. Então, doutora, infelizmente você perdeu o jantar. Hoje a nossa serra gastou mal. Não, mas peraí. Não, peraí, não. Assim sendo, eu nem como a... Não, você perdeu. A palavra não depois que vai não volta. Manda um abraço pra Carol do restaurante Abraço, Nossa Carol. Serra Gastrobar. Manda os patrocinadores, doutora. Sem patrocinador não dá pra viver, tá bom, doutora? Paciência, doutora. Central Clipa, essa saúde eu digo sim. Vereador Toninho Garrote, GSN de Engenharia, Rádio São Paulo 94,5. Vai gerando o bilhete, doutora. Você pensa que você vai embora hoje ou amanhã, doutora? Não sei ainda. Se fosse sábado, doutora, ia pagar seu almoço, fazia questão, que você é minha amiga. Bairro Chance do Gleice, Antônio Lima, Corretor Imobiliário, Casa do Cafézinho Alves Palmeira, Consto Neves, Einet, Lanche do Dudu, Mundo do Real, Massarone, a pizza, doutora, Odair Pastéis, AC Informática, AL Sport, AP Paiva Design, Sandrinho do Corte, Quebra e Barro Despachante, Estela Autoplacas e Nossa Serra. Você perdeu o jantar, doutora, infelizmente. Rapaz, perdi mesmo, foi? Doutora, você... Então coloca uma aguinha aqui pra mim, por favor, que tá mais acessível aí pra você. Você é comigo, doutora. Muito obrigada aí, muito gentil. Sempre, doutora, tem que ser, né? Olha aí. Olha aí, doutora, não tá bom, pelo amor de Deus, né? Doutora deu um baque no celular dela. Ei! Foi, ó. Isso aqui é um guerreiro, nem tremeu. O psicólogo ganha bem, viu? Vamos lá, doutora. Tá vendo agora? Tá preparada, doutora? Vamos pra próxima, vamos preparar aí. Tá preparada? Bora. Vamos lá. Marília, existe esse medo que só vai ao psicólogo quem está esquizofrênico, porque a palavra louco não pode mais usar, né, doutora? Tá proibido, né? Então vai lá, doutora. É muito comum, né? Existe muito preconceito ainda em relação ao tratamento com o psicólogo, né? É tido como, o sujeito ali tá desordenado mentalmente, por assim dizer, né? Então, muitas pessoas acabam não procurando tratamento devido a esse preconceito, a essa leitura que normalmente faz, né? Quem vai para o psicólogo é porque está perturbado ali e acaba atrapalhando nesse processo. Infelizmente, isso é uma realidade. Está melhorando bastante, né? Hoje em dia as pessoas entendem que o psicólogo ele vai auxiliar o sujeito a desenvolver habilidades para lidar com a situação que está causando ali algum tipo de dificuldade na vida dele. Mas, infelizmente, esses preconceitos ainda existem e atrapalham quem, de fato, precisa ter acesso, né, ao serviço. É o nome de... Passei 2 vezes, não era oportunidade de falar com a doutora Nath. Então, vamos, pelo amor de Deus, não espere. Ô, doutora, quando a pessoa está com depressão, fica mais fácil ela ter... Quando a pessoa está com ansiedade, desculpa, fica mais fácil ela ter depressão? Pode ser. A depender de a pessoa não cuidar da ansiedade dela e a depender da história de vida, do contexto que ela esteja inserida, pode vir a desenvolver, entende? Porque quanto mais uma vez, eu vou fugindo ali das situações que eu não sei lidar, eu vou ficando cada vez mais inábil, eu vou ficando cada vez tendo mais dificuldade de responder de uma maneira diferente às situações que eu vou
que vão aparecendo ali para mim. Então, eu posso entrar no quadro de desamparo aprendido, de paralisar, de não saber. Não é incomum, por exemplo, pessoas, quando sofrem um assalto, paralisam. Já deve ter ouvido histórias de Você está alguém. sorrindo, doutora? Significa que você é habilidoso e consegue gerenciar e lidar com uma situação de tensão, porque afinal de contas é uma pessoa ali, né, com uma arma na sua cabeça, ameaçando tirar a sua vida se você não entregar o seu telefone. Então, consequentemente, nesse sentido, você consegue gerenciar bem. Então, isso é legal. Tem pessoas que paralisam, nem para frente e nem para trás. E tem pessoas que imediatamente correm, né? O que também acaba sendo um perigo. Então, esse é um exemplo para ilustrar que, diante de uma situação, né, de perigo que a gente não sabe lidar, tem pessoas que vão conseguir lidar e gerenciar esse estresse de uma forma ali legal, interessante, que não vai aumentar o risco que a própria situação já tem. Tem pessoas que vão paralisar, muitas vezes nem entregam a bolsa ou o telefone, porque elas paralisam nem para frente nem para trás, e tem aquelas pessoas que correm. Então, esse paralisar, na verdade, é porque a pessoa não consegue gerenciar e lidar com as emoções que ela sente ali naquele momento. Ela não sabe lidar com aquilo, aí ela trava, entende? Ou se a pessoa é acostumada, né, a fugir das situações, numa situação como essa, ela vai utilizar o repertório que ela tem, que é o quê? Perna para quem te quer. Só que isso muitas vezes acaba sendo mais perigoso, né? Doutor, você falou uma parte bem bacana ali, porque eu tenho habilidade, né? Eu estava com a doutora Nath sobre algumas coisas pessoais. Sim. Mas doutora, isso. Aí ela disse, porque X pessoa não tem capacidade de fazer o que você faz, porque ela só faz se for naquele local. E você sabe se virar sozinho, então você tem muito mais habilidade. Então, doutora, você trabalhou direitinho, hein? Muito. Tânia é fantástica. Vamos lá, doutora, ó, tem mais. Vamos lá. Procurar ajuda do psicólogo é o melhor caminho? É aquela coisa, né? A gente precisa avaliar cada caso. Tem pessoas que não vão precisar ali de um acompanhamento psicológico. Só uma conversinha, né? Às vezes sim, sabia? Eu ri agora, mas é verdade. Às vezes a pessoa precisa de uma orientação, de um norte para lidar com aquela situação ali, porque ela se encontra perdida, como se fosse uma espécie de consultoria, né? Mas de modo geral, quando se trata de saúde mental, é como eu falo, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? A gente precisa priorizar, porque infelizmente as pessoas só vão procurar ajuda quando estão no estado crítico. Tem um programa que eu adoro assistir, que é Compulsivos Obsessivos, que conta a história, né, de acumuladores. E é curioso como eles só procuram ajuda quando estão ali numa situação extremamente crítica. É porque eles acumularam tanta coisa dentro de casa que é como se fosse uma espécie de conselho tutelar lá nos Estados Unidos, que o programa se passa lá nos Estados Unidos, né? Não é um conselho tutelar, mas é como se fosse um equivalente aqui para a gente entender. E aí ameaça tirar os filhos daquela situação, porque a casa pode pegar fogo, é uma situação insalubre, né? Muitas vezes ali existem ratos que transmitem doenças. Então, quando o sujeito se encontra numa situação dessa, é que ele se permite a ajuda de um organizador e de um acompanhamento psicológico, né? Aí eu assisto esse programa e fico avaliando, né? Caramba, como as pessoas elas só deixam para procurar ajuda, para lidar com a situação ali. Quando chega no extremo, como não tem mais para onde correr, elas vão e procuram ajuda. E esse processo, né, perceba, por vezes a pessoa passa a vida toda cultivando aqueles comportamentos ali. E aí o processo terapêutico, ele vai demandar também um longo período para a pessoa conseguir responder de uma forma diferente a situação ali que ela cultivou durante muito tempo, né? Então, nesse sentido, é importantíssimo procurar ajuda do psicólogo. E se for necessário também, a depender do grau que a pessoa apresente, o acompanhamento com o psiquiatra também se faz necessário, né? E a depender do caso, eu trabalho também com outros profissionais, como o educador físico. Com neuro, né? Com neuro, com nutricionistas, fisioterapeutas também, a depender da situação e da problemática que o paciente esteja vivenciando, acaba se tornando ali um trabalho multidisciplinar, né? Doutora, eu quero ir no seu consultório, mas igual série da Netflix, eu quero ir para muito capítulo. Se for só para uma conversa, eu não quero ir, não. Eu disse logo a Natan, né? Ed, vai lá, sabe, doutor? Se for só para um dia, eu não vou, não.
Mas só foi para um trabalho longo, ela não pode Que ir. ótimo, que ótimo. Só para Porque, trabalho longo, né? de fato, a mudança de comportamento ela é gradual e lenta, né? Que nem eu falei, a pessoa muitas vezes cultivou comportamentos ali, problemas, por assim dizer, a vida toda. Então não é numa única sessão ou em alguma sessão que ele vai resolver, né? Doutora, se prepara, daqui a pouco a gente chega na parte do relacionamento. Você vai ter que responder algumas pessoas aí. Vamos acabar mandando essas perguntas aqui. Quer responder alguma que o pessoal mandou aqui? Manda. Ó, Se eu souber a resposta, eu pesquiso no Google. Você como psicóloga, já se apaixonou também? Claro. Mas enganada não, né? Como assim enganada? Já foi enganada também? Quando não era psicóloga, sim. Mas aí eu aprendi os paranauês aí, agora convidada. Até psicóloga no golpe já, pessoal. Droga do amor é complicado. Por isso que conhecimento é importante, né? Quando a gente conhece, quando a gente entende como é que funciona o comportamento humano, aí fica mais esperto. Você viu, doutora, que o pessoal pega no pé mesmo? Eu falei, né? Então vamos lá, doutora. Qual a importância do exercício físico contra esses problemas, ansiedade e depressão? Basicamente, juntamente ali faz uma analogia com o remédio, né? O exercício físico, ele ajuda a regular as respostas fisiológicas. A diferença é que o remédio, ele pode ter colaterais, né? Já o exercício físico, o único colateral que você vai ter é ficar no shape, né? E cheio de dor, né? Mas é uma dor boa, a dor do crescimento. Crescer dói, então é importante, né? Não tomem remédio para aliviar as dores musculares. Eu né? faço questão de tomar de perna. Mas, de perna é complicado. Aí doutora. como é que você quer que a sua perna se desenvolva desse jeito se Não você quero não quero não. Gente, Perna não, gente, como é que é isso? Perna tá Você não. vai treinar e não quer que ela desenvolva. Como é que é isso? Me explica, Ed. Perna não tem condições não. Quem é o seu personal, Ed? Treina junto comigo, não perna. Você tá dando trabalho pra ele, né, Ed? Ele também tem perna não, doutora. A gente gente. tem fechamento até nisso. A doutora Nath, de 10 vídeos que me manda nas menções de história, 10 vídeos andando perna, pô. Ela vai pra academia, pernas, doutora. Não, mas ela também treina braço. Uma vez perdida. O que a gente faz de perna, ela faz de braço. Quase nunca. Mas ela tá com o braço ótimo, tá com o braço definido, tonificado. Tá no shape, perfeito, tá no shape. E agora tá com o nutricionista que a gente. Doutora, já tem nutricionista já? A minha nutricionista é a Renata Marinho. Já tem nutricionista? Tenho. Vou desenrolar pra você, então você já tem que relaxa. Eu gosto muito da Renata Marinho, ela é maravilhosa. Vamos lá, doutora. A pandemia afetou muito os homens adultos psicologicamente? Sim, porque é aquela coisa, né? A tal das tragédias que eu falava agora há pouco. Né? Foi uma situação que a gente não controlava e muito menos esperava. A gente não podia controlar, melhor dizendo, e muito menos esperava que fosse acontecer algo semelhante, né? E muitas pessoas acabaram ali perdendo seus empregos, né? Outras pessoas que tinham negócios ali que precisaram ser fechados, né? Afetaram drasticamente a renda da família, né? Então, essas situações, ela acaba gerando ali um processo de sofrimento, não é? Mas percebe também que as pessoas que conseguiram ali ter uma variabilidade e conseguiram, né? Por exemplo, quem tinha restaurante e acabou migrando ali para uma plataforma meio de delivery, né, e tal, tiveram lugares, inclusive, que nunca voltaram mais a funcionar o estabelecimento, somente para retirada ou delivery, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas mais afetadas foram aquelas que menos tinham repertórios comportamentais desenvolvidos, que naquela situação ali não conseguiram encontrar uma estratégia, uma solução para poder lidar com a situação de uma forma diferente. Essas pessoas acabaram sendo mais afetadas pelo processo de pandemia, ficando mais ansiosos. Quem tinha as tal das habilidades ficou, imagine quem não tinha, entende? E aí, por isso a importância da gente estar sempre desenvolvendo as nossas habilidades,
né? Buscando se aperfeiçoar, se aprimorar, porque a gente nunca sabe quando a vida vai puxar o tapete, a gente nunca sabe quando alguma situação ali vai acontecer e você vai precisar se adaptar. Muitas vezes você perde ali coisas que você custou ali a vida toda para conquistar, né? Doutora, agora me tira outra dúvida. Como é lidar, um exemplo, quando você está trabalhando diariamente, todos os dias, só chega em casa à noite, Sim. aí vai e tranca você durante 2 anos, não foi? Se não me engano, 2 anos. Um exemplo, a Marília tem um namorado, um exemplo, pelo amor de Deus, Sim. tem um namorado que trabalha de segunda a sábado até a tarde, só vê no sábado à noite e domingo o dia inteiro. Aí você começa a conviver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, os 7 dias da semana, os 365 dias do ano, durante 2 anos. Como é, doutor, lidar com isso? Tanto que durante a pandemia foi onde houve a maior incidência de divórcio, né? Os advogados gostam, né? Justo, né? Porque o que acontece? É que nem você está colocando aí. É mais fácil você lidar, né, com a pessoa quando você lida pouco com ela. Mas quando você está ali no dia a dia, por vezes, você nem sabia certos comportamentos ali que a pessoa adotava. Porque você não estava naquela convivência tão restrita, né? Então, e quando a pessoa ela não busca, né, aprender sobre o outro e aprender sobre si ali na relação para entender o que funciona, o que não funciona, aí começa a gerar os atritos, né? Uma das coisas que mais causam separação não são as grandes brigas, são as pequenininhas. E é, garoto? É aquela gotinha de água que vai pingo a pingo enchendo o balde. Chega uma hora que a pessoa não aguenta, são as pequenas coisas que vai ali causando ressentimento, que vai ali causando raivinha, você vai guardando, vai acumulando. São raros os eventos de separação por grandes brigas, né? Normalmente são as pequenas coisinhas que vai maltratando, que vai judiando ali. Chega uma hora que a admiração, o respeito, o amor vai se dissolvendo. É isso, doutora? Com certeza. Então você está indicada, por favor, preste atenção no relacionamento de vocês, né? Porque o difícil não é começar. O difícil é você manter o relacionamento. É você, depois que a paixão acaba, você ainda ser uma pessoa que desperta o encanto no outro. Isso é que é difícil. A paixão acaba, doutora? Acaba, ela tem duração. Tem, doutora? Tem, no máximo 36 meses. Depois disso, aquela... Inclusive, eu não vou lembrar agora quem diz, mas a paixão é como se fosse um estado temporário de demência, né? Tem isso, doutora, né? É sério? A paixão ela acaba no máximo ali. Inclusive, Ed, tem pessoas que quando você vai ali conversando sobre os relacionamentos anteriores dela, né? Ela normalmente relata, meus relacionamento mais longo é 2, 3 anos. Aí você já começa a especular, né? Quantos anos, doutora? 2 ou 3 anos o relacionamento. Se eu passar 2 anos com uma pessoa, eu não largo mais nunca. Olha, eu acho que temos um caso aqui. Vamos lá. E aí a pessoa, depois que acaba a paixão, aquele entusiasmo, né, aquele fogo de palha, não consegue fazer a manutenção, o relacionamento acaba. Tem pessoas que o máximo que conseguiram ficar no relacionamento é 2, 3 anos. Ou seja, a paixão acabou, o relacionamento acaba junto. É um negócio interessante, eu tô vendo essa parte. É. Quantos meses, doutora? 36 meses. Só que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas em média aí a gente coloca 36 meses. Aí a paixão ela acaba. A paixão é como se fosse ali um estado de euforia, né? O apaixonado, ele perceba que a pessoa quando está apaixonada, ela faz de tudo para encontrar logo a pessoa amada. É como se fosse um dependente químico atrás da pedrinha do crack. Né? A pessoa meio que, o que ela puder adiantar para encontrar a pessoa logo, estar com a pessoa extremamente agradável, extremamente reforçador, ela quer o tempo todo estar ali junto. Aí, quando esse período da paixão acaba, o que fica, na verdade, é o que você construiu ali ao longo desses 2 anos, né? Se você não fez ali uma boa manutenção, se você não conseguiu ali, né? Deixar para o outro, né, ainda encantado por você, aí quando a paixão acaba, o relacionamento tende a acabar, porque aí você começa a ver os defeitos da outra pessoa. Né?
você começa a ver que, sei lá, um exemplo bem tosco aqui, tá? O jeito que a pessoa mastiga já não lhe agrada tanto. E aí você começa a ver defeito em coisinhas que antes pra você era a coisa mais fofinha. Ai, é tão bonitinho o jeitinho que ele mastiga. Ai, agora depois que a paixão acaba, nossa, ele mastiga tão irritante. E aí começa, né, ali a procurar pequenas coisinhas que geram aí essa falta de, não vou dizer encantamento, né? Mas essas pequenas coisinhas a pessoa vai colocando ali como um elemento de, não é tão encantador assim, não quero mais. Isso, doutora. Tem. Doutora, você atende casal? Atendo casais. Já voltou com o casamento de algum, doutora? Se já voltou? Sim. Já restaurei alguns casos. Já? Já restaurei não, peraí, deixa eu reformular. Já ajudei a restaurar alguns relacionamentos, né? Estão juntos até hoje? Sim. Poxa. Psicóloga Marília da Paz. É porque o que acontece? Não é mãe de nada, mas faz milagre. Não traga o seu amado em 3 dias. Já vou logo avisando. Nem amarra um sapo com agulha, né, doutora? Não. Jamais faria isso. Coitado do sapo. Mas ela não fala, né, doutora? Tem essas. Porque o que acontece ali no relacionamento, né? As pessoas, elas acabam não conhecendo o outro, por incrível que pareça. Acaba não conhecendo o outro na sua magnitude, entende? E nem ensinando o outro sobre você. Uma das coisas que eu mais vejo, assim, que atrapalha muito os relacionamentos é brincar de adivinhação. Ou seja, a mulher tá com a cara feia ou o homem tá com a cara feia em relação à mulher e ela quer que o outro adivinhe. Não, você sabe sim o que você fez. Não vem com essa carinha de sons pra mim, não. Você sabe sim o que você fez. Por vezes o outro não sabe. Não tem a menor ideia. Então, assim, a comunicação ela é muito importante para um relacionamento saudável, né? Você precisa colocar de uma maneira assertiva, com palavras de veludo, como diz a nossa amiga Natália, sua psicóloga e uma amiga muito querida, né? Palavras aveludadas, é assim que ela fala, exatamente. Porque se você não lança a mão desses recursos, você acaba ali, muitas vezes, tornando o outro pouco colaborativo com o que você quer, né? Uma coisa é dizer, por favor, você poderia ali buscar um copo de água pra mim? Outra coisa é, vai lá buscar um copo de água pra mim logo, vai? Você não vai, né? Então, o modo como é falado pode tornar o outro mais colaborativo ou não, né? Então, são muitos detalhes. Cada caso é um caso. Parabéns, doutora. Você ganhou uma estrelinha. Ganhou uma estrelinha! Aí, doutora. Ainda aí, doutora. Ô, Marília, eu acho que eu... Fiquei feliz com a minha estrelinha. Ei, no relacionamento, se fosse comigo, né? Falasse que tá com essa cara de sonso, tá muito alegre, aconteceu alguma coisa, eu acho que era briga todo dia, só você rir o dia inteiro. Tem que pular essa parte, né? Sim. E aí a pessoa precisa, por vezes ela vai achar que você tá tirando onda, né? O camarada tá tirando onda da minha cara. E aí a importância de ensinar o outro sobre você, né? Não, sobre mim não, tá fora. Gente, como é que você quer continuar um relacionamento desse jeito? Paciência, doutora. Oxe, com paciência. Calma, relaxa. Marília, como saber se o companheiro ou a companheira está sendo abusivo no relacionamento? Olha, existem alguns sinais que a gente pode observar, né? Que pode identificar. Porque por vezes é difícil a própria pessoa identificar que ela está num relacionamento abusivo. Porque ela meio que naturaliza o comportamento do outro, né? Tipo, os ciúmes em excesso, a pessoa acaba entendendo aquilo ali como se fosse cuidado, zelo, né? E entre outros pontos aí. Mas olha, um relacionamento abusivo, ele se configura com o outro exercendo poder em relação ao outro. Outro ponto também que a gente consegue destacar em relacionamentos abusivos é que a pessoa, ela tenta diminuir o outro para garantir que a pessoa permaneça no relacionamento. Então, eu sou uma pessoa insegura e aí, para que você permaneça no relacionamento comigo, eu tenho que diminuir vocês. Você não vai conseguir ninguém igual a mim, você não presta, você não... Seria uma tal de uma violência aí verbal, né? Tem tanto a física quanto a verbal. Então, normalmente, o abusador, né, por assim dizer, ele subjuga o outro nessa tentativa de permanecê-lo ali, de minar mesmo a autoconfiança e a autoestima da pessoa. Outro elemento muito comum em se tratando de relacionamento abusivo é
o abusador querer isolar a pessoa. Não quero mais que você trabalhe, não quero mais que você vá à academia, não quero mais você indo na casa das suas amigas ou da sua família. Então o abusador ele vai meio que restringindo ali o espaço e percebe que a pessoa ela acaba se tornando o centro na vida do outro porque eu isolo ela de tudo. Então eu acabo me tornando o centro, né? Uma pergunta que as pessoas normalmente fazem é por que a pessoa permanece num relacionamento desse, né? Quando ela identifica que está ali no relacionamento abusivo. Porque, por vezes, o outro é a única fonte de reforçador que ela tem na vida. O que eu estou chamando de reforçador aqui? O relacionamento ele não é 100% ruim o tempo todo. Ele tem lá os seus momentos agradáveis. Por vezes são poucos, mas tem. E devido a pessoa estar, né, às vezes, ali numa situação de isolamento, esses momentos agradáveis que ela tem é a única fonte de reforçador que ela tem na vida dela. É a única coisa que ela visualiza ali como sendo algo bom, né? Então ela acaba permanecendo nessa relação. Por isso que para auxiliar alguém a sair de um relacionamento abusivo, é preciso também uma rede de apoio para ajudar essa pessoa a se inserir em novos ambientes, a trazer outros reforçadores para a vida dela, para que ela consiga se desvencilhar dessa relação. Senão, é tirar e voltar, porque é a única fonte, por vezes, de reforçador que ela tem. Doutora, a maioria das vezes, nesses relacionamentos, quando estão assim, nesses casamentos, que quando o esposo ou a esposa, enfim, priva as pessoas de algumas coisas, né? Sempre falam, por que você não separa? Diz logo, não, porque ele faz a feira, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele quem paga a academia, né? Pagar mais. Mas meio que você se prende àquela pessoa. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que ninguém pode ficar preso a ninguém, doutora. Exato. Mas se eu não tenho outras habilidades, se eu não sei, né, lidar com essa situação de uma forma diferente, percebe que eu não vou querer sair? A curto prazo, eu tenho lá os tal dos reforçadores. Mas a médio e a longo prazo acaba se tornando uma relação difícil de se manter e de sustentar. Mas percebe que se eu não rompo com essa relação, né? Automaticamente eu vou ter ali que lançar a mão de alguns comportamentos que eu não quero, né? Não estou dizendo que isso justifica você estar no relacionamento abusivo, não, de jeito maneira. A gente só está aqui especulando, porque cada caso é um caso, mas a gente só está especulando com base em dados, né, que a gente tem na literatura atual, o que mantém as pessoas nesses relacionamentos, né, que são justamente essas fontes de reforçadores aí que ela acaba mantendo a pessoa ali, né? Doutora, qual conselho você daria para uma pessoa que tem um relacionamento desse? Olha, primeira coisa, Para psicólogo, né? Exato. Porque ela vai precisar, né, de verdade mesmo, se organizar de uma forma diferente para poder sair daquele relacionamento, né? Ampliar a percepção dela de muitas coisas, porque como eu falei, por vezes não é incomum a gente ouvir pessoas que estão no relacionamento e dizer, não, ciúmes dele é cuidado. Então, por vezes, a pessoa ela não consegue discriminar isso como problemático, entende? Então, é todo um processo para ela modificar também a percepção dela sobre a situação que ela está vivenciando e se preparar para sair desse relacionamento de uma forma permanente, para que depois ela acabe não voltando, né, para essa situação que é desagradável e difícil de manter. Sempre tem algumas quedas, doutora, depois de relacionamento assim, dessa forma? Se não for bem ajustado, bem treinado, porque o que é mais comum a gente ver, né, a pessoa ela separa e ela fica nesse ciclo de separa, volta, justamente porque ela não sabe uma outra forma de agir naquela situação. Então ela vai voltar para uma coisa que já é conhecida. E é que nem eu tô falando, não é que o relacionamento ele é ruim o tempo todo, ele tem os momentos bons. Inclusive tem alguns autores que vão apontar 3 fases, né? A tensão, o momento ali, a explosão, que seria a briga propriamente dita, e a reconciliação. E também não é incomum, né?
a gente ouvir relatos assim, ele me prometeu que vai mudar dessa vez. Isso é sempre, né, doutora? É. E aí a pessoa meio que acredita, não, ele vai mudar, ele vai fazer diferente, a situação vai se repetindo e vai se repetindo. E nunca sai daquele parâmetro, E nunca sai daquilo, se torna um ciclo, né? Porque mudança, eu posso dizer que vou mudar, mas na verdade, a minha mudança ela só vai ser genuína se eu mostrar para você com ações que eu estou engajada nesse processo de mudança. Um exemplo, um camarada, né, que diz que vai mudar, ele diz, olha, acabei de marcar uma consulta com um psicólogo para me ajudar a lidar melhor com o meu temperamento ou ajustar os meus comportamentos ali. Isso sim é uma prova de que a mudança ela pode acontecer, mas só dizer, não, eu vou mudar, eu não vou fazer mais isso. Outro elemento também, né, que é comum a gente ver no relacionamento abusivo, é que a pessoa, o abusador, tenta convencer a pessoa de que ele está agindo daquela maneira porque o outro é o responsável. Agora tem mais, peraí, ó, já respondeu o pessoal aqui no Instagram mandando mensagem, doutor, tá bem, viu? Deixa eu abrir aqui, doutora. Ó, voltando um pouco ao assunto, quando você falou que fica nesse de que vai e de que volta, eu lembro de uma parte bem bacana que a Nath ensinou, né? Que vai e volta, fica trocando, pulando de galho em galho, né? Quem não sabe o que é? Exatamente. Qualquer caminho serve. Não somos... A gente aprendeu isso com Alice no País das Maravilhas, e né? E não somos qualquer caminho, doutora. Exatamente, não somos qualquer caminho. É verdade. Aprenderam, né? Vai aprender direitinho. Aprendeu, olha aí, orgulho da PC. Doutora, como manter um relacionamento que está em crise? Olha, tem que resolver a crise. Mas de que forma, doutora? Primeira coisa, né? Não é incomum a gente, quando eu falo a gente, os psicólogos, né, que lidam com os casais ali buscando soluções, né, para os problemas que eles estão vivenciando. Normalmente, Ed, as brigas são pelos mesmos motivos. As pessoas vêm há anos brigando pelas mesmas coisas, sem resolvê-las. É sempre os mesmos motivos. Então, primeira coisa é identificar quais são os motivos da briga, por que a gente briga tanto, quais são os elementos ali que fazem as pessoas iniciarem a tal das brigas, né? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é reconhecer que a forma de resolver não está resolvendo e por isso as brigas se mantêm. Porque é aquela coisa, a gente só vai tentar mudar aquilo que a gente reconhece. Se eu não reconheço aquilo como problema, automaticamente eu não vou querer me engajar. E uma coisa que vale a pena destacar aqui é que mudar comportamento não é um processo fácil. Requer engajamento, requer esforço. E é mais comum a gente apontar o defeito para o outro, dizer não, o relacionamento não está dando certo porque fulano isso, porque fulano aquilo, e não percebe a sua responsabilidade, a sua cotinha que está contribuindo ali para a crise. Então, o primeiro ponto é entender que esse relacionamento é uma interação. E nessa interação, os dois ali são responsáveis pelas brigas. E é preciso identificar, né, a responsabilidade de cada um e, né, reconhecer quais são as brigas recorrentes ali, porque normalmente são os mesmos motivos. É a mesma coisa, você vai ouvir ali o relato do casal tão brigando há mais de 10 anos pelos mesmos motivos e não resolvem. E não é porque não sabem. Por isso, mais uma vez, parece repetitivo, mas é aquela coisa. Se eu estou numa situação que eu não sei lidar com ela, eu preciso aprender uma maneira nova de gerar resultados diferentes. Einstein já dizia isso, é loucura, né? Você querer resultados diferentes agindo da mesma maneira. Verdade, não tem como você ficar magro comendo passaporte todo dia, relaxa. Tem não. Doutora, vamos lá. Doutora, o que você falaria para uma pessoa que tentaria mais uma vez um relacionamento sabendo que já foi traída? Com a mesma pessoa ou com uma pessoa diferente? Não, tô aí. Doutora, o que você falaria para uma pessoa que tentaria um relacionamento, porque ela já está, mesmo sabendo que já foi traída? Olha, é complicado, viu? Ai, doutora. Complicado por quê? Se já houve traição, possa ser que volte a acontecer novamente. Então, se você volta para essa relação, você precisa estar
ter essa clareza de que pode haver uma traição novamente. Pode levar uma H de novo, então. Pode levar H de novo, né? Então é preciso ter essa clareza, né? É preciso também ter a clareza de o porquê você quer permanecer na relação com essa pessoa. Você tem que ter muito claro isso. Por que eu quero permanecer no relacionamento com essa pessoa? Porque assim, traição é diferente para homens e mulheres. Né? O motivo que leva o homem a trair, a mulher a trair, é diferente. E cada situação também precisa ser avaliada na sua especificidade. Às vezes o sujeito ou a sujeita deu uma puladinha de cerca. Né? Às vezes é uma coisa que já vem se estendendo ali. Às vezes tem até uma família paralela. Né? Então é preciso observar aí todos os detalhes, tentar identificar direitinho o que é que faz você querer estar nesse relacionamento, quais são os pontos de admiração que você tem para com o outro, que fazem você querer permanecer nessa relação e entender por vezes que esse movimento pode ser repetido. Possa ser que não, mas pode ser que sim. Então, assim, você tem que estar preparado. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então, tem que avaliar cada caso para identificar ali os pormenores e fazer essa avaliação do custo-benefício. Doutora, você falou que tem pessoa que dá uma puladinha de cerca, é? Oi? Tem pessoas que dão uma puladinha de cerca, é? Às vezes foi um caso, né? Que ele ou ela teve ali, porque é diferente, né? Você dá uma puladinha de cerca e você manter um relacionamento contínuo paralelo, né? Ao seu relacionamento principal, vamos colocar nesses termos. Aqui, doutora, o pessoal pula até muro de presídio. São saltadores profissionais. Tem aquele esporte parkour, mas é aquele... Parkour. Acho que é parkour, né? Que fala, não sei Parkour, se não for, acabei de falar um palavrão. Não é isso não. Aquele, se você pulando, cara. Aqui em Palmeiras tem muita gente assim, viu? Eita, não é eu que tô dizendo não, viu? A Marília mandou falar aqui no PV, pô. Em off. De não vivo tu fala, deixa comigo. Doutora, como se acalmar nas discussões do relacionamento? Olha, primeira coisa, né, para poder se acalmar ali, é ter o entendimento de que quando duas pessoas estão alteradas, nada se resolve. Imagina, eu tô aqui gritando, falando com você, né, esbaforida. Todo e qualquer argumento que você for usar comigo agora, eu tô conseguindo ouvir e entender o que você tá falando? Não. Pois é. Percebe que é uma guerra vencida já? Você numa situação de briga com o outro, que o outro está desorganizado ali, você tentar explicar alguma coisa? É uma guerra vencida, então não adianta você protelar aquilo ali. É chegar para a pessoa e dizer, olha, você está alterada, eu estou alterado, nesse contexto aqui a gente não vai resolver nada, vamos esfriar a nossa cabeça e com calma a gente retoma aqui e conversa. Sai fora, vira as costas, vai dar uma volta, deixa a pessoa ali... acalmar as ideias, se organizar novamente. Agora, o que acontece, o que eu não recomendo, é quando a pessoa faz isso, né, que é uma estratégia muito boa para poder lidar com essa situação momentânea. Só que aí, quando o outro se acalma, se organiza, você evita a todo custo a retomar a discussão, né? Então, acaba não resolvendo. Outro ponto também que a gente precisa levar em consideração é que quando a situação se instala ali, o problema se instala, você precisa ser objetivo e se concentrar na resolução daquele problema e não ficar trazendo, você lembra daquela vez lá que você... Não, resolve a situação agora, não fica juntando coisas que aconteceram muitas vezes há 20 anos atrás, o camarada traz para a discussão atual, porque isso acaba não ajudando no processo de resolução, né, da crise ali. Mas, primeira estratégia, o outro está desorganizado, está desregularizado, sai fora, dá um tempo para a pessoa se organizar e depois retoma a conversa com mais calma, com mais tranquilidade, buscando resolver e de uma maneira objetiva, né? Qual é o problema? Como é que a gente pode resolver isso aqui? O que é que eu posso fazer para lidar com essa situação de uma forma diferente? O que é que você pode fazer, né? Cada um ali precisa colaborar também nesse processo. Nesse meio tempo aí, por favor, não engravide ninguém, nem fique grávida, pelo amor de Deus. Opa, é importante.
importante, senão o problema fica maior ainda. E para resolver, chama a doutora Marília, relaxa. Ô, doutora, você já notou, tem alguns casos que... eu conheço algumas pessoas, né? Alguns relatos assim que, por exemplo, brigou com a mulher lá em 2000, aí separou 6 meses e começou a vida com outra, não deu certo, outra pra mulher. Aí diz logo na primeira briga, você separou comigo por conta dela. Aí quando o filho vai pra casa, não aceita. Como é, doutora, esse relacionamento? Como é lidar com isso? Tem que ter muita maturidade, né? E muita clareza, né? De o porquê você voltou para esse relacionamento. Porque, olha, é uma guerra falida. É querer chatear o outro e se chatear, né? Porque se você voltou para esse relacionamento, então o que passou você tem que deixar para lá. Porque é como acender uma vela para 2 santos. Não é nem 2 santos, o ditado nem é esse, né? É como acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Você precisa escolher se você quer viver em paz ou se você quer viver em guerra. Porque ficar remoendo coisas que passou. Se a gente for parar para analisar aquelas frasezinhas, né, da época do Facebook, Orkut, quais são os únicos 2 dias que você não pode mudar nada? É o ontem e o amanhã, porque ele ainda não aconteceu, né? Então eu estar remoendo coisas que já passaram, isso vai resolver o que na minha vida? Nada. Percebe que não é inteligente, não é estratégico eu me engajar nesse tipo de discussão? Então, eu tenho que ter clareza de o porquê eu voltei para esse relacionamento. E uma vez que eu tenho essa clareza, não adianta ficar remoendo o passado, não. Quem vive de passado é museu. Não dá certo não isso, não. Não, doutora? Não, de jeito maneira. Tem que viver o presente e se organizar e se projetar para o futuro. Doutora. O sentido da vida é para frente, não é para trás, não. Nem cara, ninguém anda pra trás, doutora. Na realidade, anda de lado, Anda né? de lado. Anda de lado. Pois é. Aí você vai estar andando para trás. Puxa da canequinha, doutora. Adorei. Muito legal. Ou ao contrário. Mostra o contrário aí. Essa parte aqui? Aí. Aqui, ó. Aí, O Ed, personalizado. Ó, doutora traíra chegou aqui. Doutora, gostei. Você não vai contar isso. Claro, deu uma gaitada, né? Doutora, foi o pessoal que fez lá no grupo do WhatsApp. Ela foi engraçado. Você parecia comigo quando eu tava mais forte, né? Não, ele parece ainda. Ah, rapaz, doutora. Doutora, pô. Faz isso não, oxi. Brincadeirinha, era só pra quebrar o clima, brincadeirinha. Foi verdade, lá. Ó, como tomar uma posição sabendo que o casamento já não é mais o mesmo? Já não dá mais certo. O que fazer, doutora? Identificar se você quer permanecer nessa relação. Se você quer permanecer nessa relação, então faça dar certo. Resolva o que precisa resolver e faça dar certo, né? É o principal ponto. Parece prático, na prática não é tão prático assim, mas se você quer estar naquele relacionamento, porém, existem ali alguns fatores, né, que tá dificultando essa manutenção, resolva. Se não dá para resolver, separe. O que não dá é você viver uma vida infernal. Tem um livro que eu gosto muito, que é sobre a brevidade da vida, de Sêneca. A vida ela é muito breve. Na verdade, a vida ela não é breve, né? A gente é que não aproveita ela tal como deveria. Então, nossa vida é preciosa. Não dá para estar vivendo o inferno, não. Resolve. Se não dá para resolver, já está resolvido já. Deixa e vai-se embora, doutora. Vida que segue. Não dá para estar ali se martirizando e sofrendo por coisas que não tem solução. Agora, se tem solução, vá lá e resolva. Doutora Marília Paz, a polêmica. Ô, doutora, relacionamento dos jovens hoje, esses jovens que casam muito cedo. Tipo, eu conheço pessoas que já foi pai com 15 anos. Sim, bastante precoce. Muito precoce. Como é lidar, doutora, num casamento desse? Porque você tem 15 anos, pô, a moça também tem uns 14, 15. Como será a cabeça desses jovens que se passam nesse relacionamento? É bem desafiador, né? Porque a maturidade, relacionamento exige maturidade. As pessoas precisam lidar com as situações de uma forma madura, de uma forma inteligente, né? O adolescente falta experiência de vida para lidar com as coisas de uma forma madura. Então, esses tipos de casamento assim, ou o casal busca, né, conhecimento e desenvolver habilidades para manter um relacionamento saudável, e também a família, né, por vezes acaba também ajudando esses jovens casais aí a
a tentar enxergar as coisas por outras perspectivas, né? Para não estar fazendo ali guerra numa situação que não necessariamente valeria a pena iniciar ali um confronto devido a essa falta de experiência. O jovem, né? Ele tem pouca experiência. Consequentemente, ele acaba não visualizando e percebendo a realidade de uma forma madura. Não quer dizer que com a idade você vai desenvolver essa maturidade, porque também se você se preserva, se você se isola demais, você acaba não desenvolvendo maturidade. Quem é que não conhece aí um adulto de 30 anos que se comporta feito uma criança, um adolescente de 15 anos, que ainda não amadureceu? E aí quando você vai ver a história de vida da pessoa, você observa que ela se poupou muito, né? Se preservou demais, viveu muito pouco ali, experiências que ajudariam ela a desenvolver esse nível de maturidade. O jovem, por si só, ele já vai ter esse nível de maturidade mais reduzido pela pouca idade mesmo, entende? Então, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, mas é possível. Tem jovens que, devido à responsabilidade que vai ter que assumir, né, com o filho e o casamento, acaba se aperfeiçoando e amadurecendo. E às vezes dá certo e dura a vida toda. Meus pais mesmo é um exemplo. Minha mãe casou, hoje em dia isso é pedofilia, né? Mas a minha mãe casou com 15 anos. Poxa. E meu pai tinha 18 anos na época, 17 anos, ia fazer 18. E são casados aí há 50 anos. Era 50 anos agora em março. Meu Deus, mesmo. Já falei que com 2 anos não deixava mais nunca, mas 50. Quem não der certo no amor pode jogar no bicho, 19,97. Nunca deu essa milha. Quando não der certo pode jogar no bicho. O negócio tá Não, tem uma lista de pessoas lá que me colocam melhores amigos, né? Quando eu paro em casa à noite da madrugada, que eu vou olhar aqueles stories, aí um monte de melhores amigos, eu vou olhando, né? Aí uma vez me deparo com um amigo meu que ele coloca uma música de pagode e coloca direto. Quem não der certo no amor pode jogar no bicho, 19,47, essa milhar nunca deu. Aí a mãe resenha no grupo do WhatsApp. Pois é azar no jogo e no amor, isso aí tá... E sorte no azar, doutora. Tá alinhado. Doutora, vamos lá. Como é lidar com um paciente que saiu de uma dependência química? Olha, é bastante desafiador. Eu trabalhei alguns anos com dependente químico e a incidência de recuperação é muito baixa, né? Porque a droga, ela altera a química cerebral do sujeito, né? Então, por vezes, o único reforçador que ele tem na vida é a droga, né? Porque a droga meio que isolou ele de tudo. O sujeito, muitas vezes, já não consegue mais ter uma atividade profissional devido à consequência do uso prolongado da droga. O vínculo com a família, por vezes, está desfeito. E eu bati aqui no microfone de novo. O vínculo com a família está desfeito. O prestígio social não existe mais. Então, percebe que, por vezes, a droga é a única coisa boa, momentânea, né, que a pessoa tem na vida. E para o dependente químico ele se restabelecer, ele precisa, de fato, reestruturar a vida dele por completo, né? No caso, refortalecer esses vínculos aí com a família, né? E se inserindo novamente no mercado de trabalho. A falta de credibilidade que a sociedade também tem em relação a eles dificulta o processo, porque é como se o tempo todo as pessoas esperassem que o dependente químico ele fosse recair, né? Devido às recaídas na história de vida, né, do sujeito ali, que por vezes é recorrente. Fala, ele está sóbrio, mas sai não dura não. Então, isso também acaba sendo bastante complicado. O dependente químico, ele precisa, né, mais uma vez, desenvolver habilidades para lidar com as situações que ele vivencia de uma forma diferente. Porque, olha, quando a pessoa ela passa por uma situação de luto, de perda de trabalho ou de doença, que ela não sabe lidar com essa situação de uma forma específica, a droga acaba sendo uma espécie de consolo, de conforto, né? Como se fosse uma anestesia, né? Eu perco um ente querido, que é uma dor absurda, né? Você, enfim, não adianta que você faça esse processo de luto, essa dor, esse desconforto, você vai sentir. E a bebida, enquanto você... Estou falando da bebida porque é a mais usual, mas as drogas de modo geral, né? Ela altera ali a sua consciência e você, por alguns minutos, ou a depender ali, por algum tempo, você fica anestesiado, né? Então, o sujeito ele vai precisar desenvolver a habilidade de enfrentamento,
para conseguir lidar com essas situações de um modo diferenciado, para que ele não precise recorrer ao uso da substância como uma forma de se anestesiar. E aí você percebe o quanto é difícil na prática, porque o que é mais fácil? Eu me anestesiar ou eu enfrentar a situação? Rapaz, eu acho que isso é anestesiar. E aí acaba se tornando um ciclo, né? Que a pessoa vai ali utilizando a droga como se fosse essa, como é que eu posso falar? Essa estratégia para lidar com as coisas de modo geral, né? Então, qual foi a pergunta mesmo que eu já perdi? Como lidar com um paciente que é ex-usuário? Primeiro ponto, é preciso colocar ele num ambiente que dificulte o acesso à droga, de preferência dele, né? Para que ele vá reestabelecendo a estrutura do cérebro dele. Porque, olha, o sujeito que passa por um processo de dependência, ele desenvolve a tolerância. Ele precisa de cada vez mais quantidades maiores da droga para poder conseguir ter a vibe. E na verdade nem é a vibe. O sujeito chega um determinado momento que a pessoa passa a fazer uso de substância química não pelo prazer que ela causa, mas para evitar o desconforto que a pessoa sente por não usar. Vou dar um exemplo, um alcoolista, né? Quando ele interrompe o uso da bebida, ele começa a sentir tremores, na verdade, ele começa a sentir ali uma espécie de ansiedade, de agonia, de desconforto. Quando ele toma a bebida, o que acontece? Relaxa. Passa. Exato. Então a pessoa ela começa a utilizar a bebida como uma forma de tentar aliviar esses sintomas aí ocasionados pela falta da substância ali no cérebro, né? Então o ponto aí devido a essa tolerância, o organismo vai perdendo sensibilidade, porque olha, na natureza, não tem nada que cause uma sensação, não vou dizer prazerosa, mas que deixe o sujeito tão motivado a buscar a substância como a própria substância, entende? O próprio crack chega a causar no cérebro uma sensação mais prazerosa do que o sexo. Ou seja, não tem nada natural que cause essa sensação no organismo do sujeito. E o organismo ele meio que se acostuma, entende? Com aquele padrão alto ali, com aquela interferência artificial que a droga provoca no cérebro, né? Aquela sensação que a droga causa no cérebro. E aí você percebe que para o sujeito começar a sentir prazer com coisas simples, como não tem muita graça, é como você comer sempre arroz, feijão e bife. E de repente alguém te oferece ali uma lasanha extremamente recheada, com molho bem suculenta. Você vai querer mais comer o arroz com feijão e bife? Não, que é lasanha, né? Exato, porque ela é mais gostosa. Ela causa no seu organismo uma sensação melhor do que... os dois matam a fome. Mas a lasanha acaba se tornando mais gostosa ali. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? É que a pessoa ela acaba perdendo a sensibilidade para sentir prazeres com coisas simples. Sentir prazer numa brincadeira com o filho, sentir prazer vendo o pôr do sol, sentir prazer depois de um dia satisfatório de trabalho. Entende? Ela perde essa sensibilidade. Então, por isso que a pessoa precisa dificultar o acesso à substância química para ela organizar o cérebro dela de uma forma que ela volte a sentir prazer com essas coisas simples. Esse é um ponto, né? Outro ponto é treinar mesmo habilidades sociais, comportamentais, para que o sujeito lide com as coisas de uma forma diferente, que ela desenvolva repertório de enfrentamento, de resolução de problemas, habilidades sociais. Tem pessoas que iniciam o uso de substância química, homens, né? Vou dar o exemplo de homens que eu sempre trabalhei em comunidades que atendiam homens, né? Então acaba ficando mais fácil para mim trazer exemplos com homens. Alguns deles me relatavam que eles começaram a beber ali na juventude porque eles não tinham a habilidade de chegar nas meninas nas festas. Aí tomava a bebida, dava aquela anestesiada, criava a tal da coragem e chegava na menina. Então, dentre outros fatores ali, né, a pessoa ia fazendo uso da substância para poder interagir nesses contextos sociais. Percebe que se a pessoa tem a habilidade de chegar na menina sem o uso da bebida, ele faz isso sem a bebida, sem precisar desse artifício que dá a tal da coragem, por assim dizer. Então, é preciso treinar a habilidade no sujeito
para que ele use outra estratégia, para que ele aprenda a usar outra estratégia. E ele vai precisar, inevitavelmente, se inserir em grupos de pessoas que não fazem uso de bebida. Se eu sou uma pessoa que estou no processo de recuperação, eu não posso conviver com pessoas que bebem. Não estou dizendo com isso que eu não possa cumprimentar as pessoas. Mas percebe que se eu bebo e eu convivo com pessoas que bebem, como é que eu vou conseguir me manter na sobriedade? Entende? É muito difícil o sujeito resistir a uma tentação ali escancarada. Eu preciso dificultar, então eu preciso me inserir em grupos de pessoas que não façam uso de substância química. É a mesma coisa. Uma das estratégias que eu utilizei para engajar no comportamento de exercício físico, foi começar a conviver com pessoas que praticavam atividade física. Até mesmo nas redes sociais, Hélio. Eu comecei a seguir pessoas que treinam. Quando eu abro os stories da pessoa, eu preciso ver lá ela treinando. Dá estímulo, né? Exato, perfeito. Então, se eu quero desenvolver determinado comportamento, eu preciso conviver com pessoas que já têm esse comportamento instalado. Se eu quero desenvolver o hábito de me alimentar melhor, não adianta eu andar com pessoas que só comem fast food. Eu falo igual relacionamento, não tem conceito do cara saudável namorar com uma pessoa obesa. Não vai dar certo. Vai, doutor. Um dos dois vai ceder. Vai ceder, né? Ou a pessoa vai engajar na dieta, ou a pessoa vai abrir mão da dieta e vai engordar. Vai engordar. Mas até uma coisa que você falou, doutora. Nossa, a questão é que seja muito boa. Tem gente que come. Você falou bem importante, que até as redes sociais influenciam o nosso dia a dia, né? E como influencia. Quando eu comecei com a Natane, eu tenho uma vida social muito bagunçada, né? Além de ser amigo de todo mundo, eu sempre sou amigo de todas as pessoas, todos os públicos, né? Não, De fato, você demonstra bastante habilidades sociais nesse aspecto. Não duvido que você seja bastante sociável. Aí ficou mais difícil, né? A convivência, porque eu comecei a sentar em mesas diferentes. E eu andava com uma galera que bebia todo. Eu não bebo, né? Raramente eu tomo uma taça de vinho ou outra, eu não bebo. Não bebo mais, porque eu tenho problema com o álcool. É uma longa história, né? É o passado. Mas eu não bebo, e algumas pessoas que eu estava andando bebia com muita frequência. Então, eu silenciei os stories da galera da Poxa, do final de semana. Com o final de semana, eu mal abro os stories do Instagram das pessoas que bebem. Eu silencio. Perfeito, Ed. Isso é ser estratégico. Porque não tem como você sustentar o comportamento o tempo todo ali batendo na sua porta. O estímulo ali batendo na sua porta. Uma hora você cede. Água mole e pedra dura, tanto bate. Tá que fura. Doutora Nath, tamo junto, hein? Olha aí, ó. Doutora, tem que pagar consulta agora, né? Tem que. Mas a briga dessa parte, mas é uma coisa muito importante, né, Marília? Você lapidar aquelas pessoas que você vai andar, vai conviver, vai conversar via WhatsApp. Né? Porque a gente pode ser amigo de todo mundo, né? Mas não conviver com todo Perfeito, mundo. é. Vai, tamo junto. E digo mais, viu? Vai, e digo mais. Nós temos células no nosso organismo especializadas em tirar cópia. Entende? Então, se você convive com pessoas que apresentam determinado comportamento, é natural o seu organismo tirar cópia desse comportamento sem que você tome consciência disso. Daqui a pouco você está reproduzindo. Sabe essa história de que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive? Pois é, de fato. Não diria que são exatamente 5 pessoas, né? A gente não tem como precisar essa quantidade. Mas, com certeza, essa influência, esse contágio social, ele existe. Então, se você convive com pessoas que têm comportamentos que você não aprova, que você não gosta, se você convive muito com elas, você vai reproduzir esses comportamentos. Aí tem pessoas que, né, são do contra, mas mas isso aí é coisa de gente influenciável. Eu não sou influenciável, não. Eu consigo conviver com pessoas diferentes e eu não influencio. Lê do engano. Não tem como você não ser influenciado. Isso vai além do que está sob o seu controle. Mas se você quer acreditar, acredita aí, não tem problema. Somos meus amigos, doutora. Somos meus amigos. Doutora, os opostos se atraem? Depende desses opostos. Academia e dieta, pessoa 100% obesa. Rapaz, é difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Porque, olha, são os iguais que se aproximam. Pode reparar no seu ciclo de amizade, nas pessoas que você convive, tem elementos de similaridade. Os opostos, eles se repelem.
Entende? Agora sim, tá, tem pessoa. Quando a gente fala de oposto, às vezes acontece, sei lá, a pessoa é. Eu sou meio ruim com futebol, mas vamos lá. Quem é o arquirrival do Flamengo? O Vasco. O Vasco. São opostos ali, por assim dizer, né? Essas questões são mais fáceis de gerenciar, mas quando se trata ali de valores, aspectos religiosos a depender do engajamento de ambos, outras questões ali mais enraizadas, é mais difícil você conseguir questões políticas, né? Também, se as pessoas forem muito engajadas em partidos diferentes, é muito difícil o relacionamento se sustentar, porque é conflito atrás de conflito. Não é impossível. Vai depender de alguns fatores, toda regra tem a sua exceção. Mas é muito difícil esse relacionamento se sustentar a médio e a longo prazo, principalmente quando a paixão acaba. Coloca mais uma aguinha pra mim, por favor. Doutora. Eu falo muito aqui, né? Chega, doutora, ela mata aí, pelo amor de Deus. Doutora deu um paco bem no celular, pelo amor de Deus. Doutora, vamos lá. Essa xícara é grande, ó. Tá bom, doutora. Obrigada. Doutora tem igual um camelo, água para danar. 3 litros. 3 litros por dia, doutora? 3 litros. É pouco, doutora. É pouco? É pouco, eu tomo 6 ou 8. Uau! Então, eu ando com um buchão igual o seu. Olha só, eu tô com uma garrafinha aqui, a minha pequena garrafinha. 2 litros aí. Tá. Eu acho que eu já bati minha meta, né? Porque eu comecei a beber aqui água na xícara. Vamos lá, doutora, tira essa dúvida do pessoal. Como saber se eu tenho ansiedade, se eu tenho depressão, ou aquela palavra bem mais difícil que fala TDAH. Olha, o interessante é procurar um profissional que vai fazer uma avaliação ali, principalmente de linha comportamental, né? Para identificar o quadro, né? Uma coisa que a gente pode observar aí é que se você está apresentando, né, algum quadro, algum comportamento que se estende aí já por algumas semanas, se torna frequente e intenso, por exemplo, no caso da ansiedade, né? A ansiedade ela é um mecanismo natural de defesa, que nem a gente já comentou lá no início. Mas se você se percebe ansioso ao longo da semana, 5 dias, e com uma intensidade grande, a ponto de você não conseguir realizar aquele comportamento devido ao seu nível de ansiedade, então isso já sinaliza aí que você precisa procurar uma avaliação melhor, né? Para entender o que está acontecendo. No caso da depressão, existe também um mal-entendido, que às vezes a gente acha que a pessoa com depressão é aquela que fica na cama, isolada, embotada, triste, e às vezes não é. A depressão, ela se trata, na verdade, da pessoa estar paralisada numa situação que ela não sabe como resolver, não vai nem para frente nem para trás. E aí existem alguns sinais que são indicativos, né? Como, por exemplo, ela já não sente mais tanta satisfação nas atividades que normalmente ela fazia, que ela sentia, que ela realizava, né? Então, não necessariamente a pessoa está triste, chorando, mas por vezes ela apresenta ali um comportamento de desmotivação, podemos configurar dessa forma. Ela se sente pouco motivada em se engajar em velhos comportamentos que antes eram muito prazerosos, né? Ela se percebe que quando a situação acontece ali, ela paralisa, ela não tem uma resposta, ela não sabe como lidar com aquilo. Então, esses são sinais indicativos de que você precisa fazer uma avaliação melhor para entender qual é a sua situação, qual é o seu quadro, né? No caso do TDAH, a gente tem um grande problema hoje em dia, que é o telefone. O telefone, ele acaba facilitando os falsos diagnósticos de TDAH. Então, por vezes, a pessoa, ela acha que está com TDAH e não é. Às vezes, é excesso de tela. E tem isso. Exatamente, porque o telefone ele é uma bomba de dopamina. A dopamina é um hormônio ali responsável pela motivação, né? Então, por exemplo, os vídeos verticais das redes sociais, né? As pessoas ficam ali horas e horas, né? Naqueles vídeos verticais. Não tenho paciência não, eu vou pular. Também não tenho paciência muito de ficar no telefone, mas isso é outra história. E aí, mas tem pessoas que têm, né? E por que a pessoa ela se engaja tanto? Porque a cada vídeo novo, o seu cérebro ele é bombardeado com dopamina, porque cada vídeo novo é uma novidade. Perceba que as pessoas elas têm uma ideia de que se elas não estão ali conectadas o tempo todo, elas estão perdendo alguma coisa, porque tem muita novidade, tem muita... Logo no começo você falou algumas coisas que eu nem sabia o que era, justamente porque eu sou meio desligada mesmo das redes sociais e de internet.
E pra mim tá tudo bem não saber essas coisas, mas tem pessoas que querem estar ali a par de tudo dessas novidades, né? Eu tô dando um exemplo de como o telefone ele afeta. Mas o ponto aí é que o telefone, por ser essa bomba de dopamina, né? O videogame também, a pessoa ela acaba condicionando o organismo dela a comportamentos de recompensas imediatas, de consequências imediatas. Então ela meio que perde o foco para realizar atividades que exijam dela uma concentração maior, um esforço maior, uma dedicação maior. Aí quando você vai ver o estilo de vida da pessoa, você identifica que não é um quadro de TDAH, por exemplo. São hábitos aí que ela vem cultivando já há um bom tempo e que interferem. Outro aspecto também que pode gerar falso TDAH está relacionado com a história de vida do sujeito. Se a pessoa teve pais muito permissivos, que sempre facilitaram muito a vida dela, percebe que nesse contexto a pessoa ela não precisou se esforçar ou se engajar para ter algum tipo de recompensa? Então isso meio que condiciona o organismo a só querer se engajar em atividades que gerem resultados rápidos e fáceis. Ela meio que perde a capacidade ali de se engajar em atividades mais custosas, que exijam mais dela. Ela precisa agora realizar um treinamento para gradativamente ir aumentando a concentração e o foco em atividades que ela considera tediosas. Entende? Então, tem esses elementos aí. Se você percebe que você não consegue manter a concentração e que você está tendo prejuízos na sua vida, é interessante buscar uma avaliação que um psicólogo comportamental ele vai identificar se você tem de fato um quadro de TDAH ou se são ali frutos da sua aprendizagem, da sua história de vida, ou se está relacionado com tecnologia, por exemplo, como o telefone. Eu gostei, doutora. Parabéns. Obrigada. Doutora, agora vamos para uma das últimas perguntas do nosso podcast de Tá hoje. certo. Ansiedade nos jovens. Como ela é gerada e como ela pode ser tratada? Essa pergunta vai dar mais 2 horas. Vai, doutora. Como ela é gerada? Sim. Olha, um quadro desregulado de ansiedade, ela vai depender de um histórico prévio, que nem eu relatei lá no início do podcast. A pessoa precisa associar algum estímulo no ambiente, algum gatilho, podemos usar esse termo que é mais comum, né? Com a predição de algum aversivo, de alguma situação desagradável, de alguma situação desconfortável. Então, a depender ali da história de vida do sujeito, ele pode ir construindo, montando esses repertórios. Mas isso leva tempo. É muito incomum a gente se deparar com crianças com quadros de ansiedade instalados, quadros patológicos, tá? Exceto casos de violência doméstica e abuso sexual. Aí, nesses casos, a ansiedade ela se instala, mas caso não, a pessoa precisa de um tempo ali para o organismo se condicionar enquanto ansioso. Então, não é muito comum a gente encontrar, na verdade, jovens com ansiedade. Comum assim, ansiedade patológica. É como se a pessoa estivesse no caminho certo para desenvolver um quadro patológico. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, é preciso olhar para esses jovens, aí eu estou falando de jovens de 12 anos, ou você está se referindo a jovens com mais de 12 anos? Essa faixa etária, né? Do pré-adolescente até o adolescente, que é bem comum a ansiedade hoje, né? Sim. É porque hoje tudo é ansiedade. Né? Se você for parar para analisar, a pessoa apresenta um comportamento X, isso aí é ansiedade. Né? Tristeza também, a pessoa está triste, isso é depressão. E por vezes não é. Por isso, é preciso analisar cada caso. Os adolescentes, esses pré-adolescentes, eles podem estar vivendo ali um contexto que esteja favorecendo esse quadro patológico, que esteja favorecendo, mas instalado totalmente como estaria no adolescente mais velho ou no adulto, ainda não. Por isso que nesses momentos, quando a intervenção ela é feita, a resposta ela é muito mais rápida.
entende? Porque o cérebro ali, o organismo do sujeito, acaba lidando e desenvolvendo outros repertórios, outras maneiras de lidar de uma forma mais adequada. Já os adolescentes mais velhos ali, que tiveram um tempo maior para poder ir maturando, né, essas ansiedades, porque, olha, lembra que eu falei lá no começo que conforme você vai fugindo das situações que causam ansiedade, você vai ficando cada vez mais inábil? Percebe que eu preciso de um tempo para que essa inabilidade se instale com força a ponto de eu desenvolver um quadro generalizado de ansiedade? Eu preciso de tempo para isso. Por isso que não é tão comum. A gente vai ver sim comportamentos ansiogênicos em jovens, mas não necessariamente um quadro instalado de ansiedade generalizada, patológica. Eu preciso que esse jovem, né, permaneça, preciso assim, modo de falar, que esse jovem permaneça sobre esse ambiente que favorece aí o aprendizado da ansiedade por um tempo maior, para ele desenvolver uma patologia especificamente, né? Qual é a recomendação aí? Observa que o adolescente, a criança ali, o pré-adolescente está apresentando esses comportamentos ansiosos, intervém logo. Procura logo um profissional para intervir, para já arrancar o mal pela raiz, para que não se torne um processo de ansiedade instalado, enraizado. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Respondeu, doutora. Esse aqui foi o Edcast de hoje. Eu penso da doutora Marília Paz. Pode chamar doutora? Pode, mas pode me chamar pelo nome também. Marília, doutora, que é mais carinhoso, né? O Edcast de hoje com a psicóloga Marília Paz. Marília, queria agradecer a sua presença aqui no Edcast. Volta mais vezes, né? Agora você já chamou o Madimon Bonito, porque você foi a primeira que chamou o Madimon Bonito. Brincadeiras à parte, mas estamos juntos, Marília. Muito obrigado por esse momento de informações para os jovens, adultos, pessoas que têm depressão, ansiedade, esquizofrenia. E você tirou várias dúvidas das pessoas, né? Hoje foi gratuito, mas quem quiser pagar vai à Piraca. É ótimo. Brincadeiras à parte. Muito obrigado, Marília. Eu que agradeço pelo espaço, né? Você é muito gentil, muito solícito. Muito obrigada pela oportunidade e qualquer coisa pode me chamar que eu venho outras vezes. Adorei a experiência. Meu primeiro podcast, viu, minha gente? Desculpa aí qualquer primeiro coisa. Tem muito, mas a minha consulta é a que é grátis. E obrigada também a quem ficou até agora, né? Ouvindo aí, a gente ouvindo e assistindo. Então, obrigada. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Vamos juntos, eu quero agora da pizza. Então, obrigado, pessoal. Terça-feira voltando com a Thalita Santos, quinta-feira, Dr. Carlos César, a sua esposa. Tá bom? Deus abençoe vocês e tamo junto. Tchauzinho.